A paz de Alcha a todos os irmãos. Primeiramente, queria dizer que tem sido muito difícil nesse dia de tribulação agora comigo, porque eu estou sofrendo muita perseguição, muita ameaça, muita tentativa de morte. Todo dia tentam me matar, porque eles não querem de forma alguma que eu revele a verdade para vocês, entendeu? Então a perseguição espiritual está muito grande, a batalha está muito grande. Eu creio que não seja só comigo, eu creio que é com todos vocês aí que seguem o Criador, que mantém a sua palavra da verdade, que segue o Messias, o verdadeiro Messias Yahshua. E é isso. Quanto estiver dando para mim, eu vou mandando os vídeos. Se eu parar de mandar os vídeos é porque alguma coisa aconteceu comigo. Então, o que eu puder falar, eu vou falar. Sobre esse vídeo, ele é um estudo, não é uma revelação. Tá? É um estudo que eu tenho feito de observação também. Então, eu tenho quase certeza, né, do que eu vou falar agora. Só que é uma questão muito delicada, muito difícil de falar, entendeu? Porque envolve muitas coisas, mas eu vou apresentar dentro das escrituras os pontos que ligam, né, para que essa verdade realmente venha a ser esclarecida. Antes de começar o vídeo sobre o Antimachia, eu quero falar que já está ocorrendo a separação do joio e do trigo. Porque o grande teste da tribulação agora e da grande tribulação, além desse motivo tem outros, mas esse é um dos motivos, é para fazer a separação do joio e do trigo. Ou seja, para separar aqueles que estão do lado do Criador daqueles que estão do lado de Satanás. Para separar aqueles que vão ser marcados com a marca da besta e aqueles que vão ser marcados com o nome do Criador. Então eu vou ler um versículo aqui no livro de Apocalipse, 2 na verdade, que falam sobre a questão do trigo, e que o momento certo para a colheita, ou seja, quando todos vão saber quem é quem de fato, vai ser já lá para o final da tribulação, quando o próprio Yahweh dos Exércitos irá mandar os anjos para fazer a colheita, né? Ou seja, os anjos vão fazer a colheita assim que a plantação estiver pronta para a colheita, né? Por quê? Porque já houve o teste. Então esse teste agora da tribulação, ele serve para fazer a separação, né? E essa separação ela já tem acontecido, ela já está acontecendo, tá? Então está ficando cada vez mais evidente quem está do lado do Criador e quem está do lado de Satanás. E vai ficar cada vez mais evidente, principalmente por causa dos nomes, entendeu? Se vocês observarem que isso começou a acontecer ali em meados de 2017, 2018, um pouco até antes, né? Quando o nome de Yahweh começou a ser revelado aqui, né, no Brasil, pelo menos, que eu saiba, foi durante esses anos aí, em outras regiões do mundo. Então, assim que o nome do Criador começou a ser revelado, começou a haver uma separação. Primeiro, os Eldins saíram das igrejas evangélicas, né? Então, a separação já aconteceu aí. Os nomes, né, também. Então, você vê que cada vez mais vai havendo uma separação entre a gente, que somos Eldins, e as pessoas que seguem outros nomes ainda, que nós sabemos que são nomes pagãos. Todos esses nomes aí que são apresentados são nomes pagãos. Qualquer pesquisa básica no Google você consegue saber. Por exemplo, pesquisando o nome Deus, já ali na primeira página aparece na Wikipédia, referenciando que o nome Deus vem de origem a Zeus, que é um ídolo grego. Assim os outros nomes, Jeová e vários outros, são nomes pagãos. Então, assim que o nome do Criador foi revelado, começou a existir uma separação. Apocalipse 13, 16 ou 17. Vamos ler sobre aqueles que serão marcados com a marca da besta. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão, direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que ele tivesse a marca da besta. Ou seja, aqui já é a separação do trigo, né? Do joio.
Vão ser marcado o joio nessa parte. Vamos ler agora a parte que fala sobre aqueles que serão selados com o selo do Criador, Yahweh. Apocalipse 7:3. Não danifique nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Criador. Assim que a terra estiver pronta para a colheita, ou seja, assim que o joio for marcado com a marca da besta e o trigo for marcado com a marca do Criador, então haverá um arrebatamento, já no fim da grande tribulação, porque o teste tem que ir até o fim. Então, quem é do Criador tem que escolher o lado do Criador, quem é do lado do inimigo tem que escolher o lado do inimigo. Marcos 13:27. Agora eu vou ler sobre o segundo arrebatamento, que aí já é a colheita, né? Quando acontecerá a separação definitiva, realmente. Mas já a partir dali, quem aceitou a marca da besta já escolheu o lado que vai ficar, que é do inimigo. Não tem mais retorno. Quem aceitou a marca da besta já não tem mais salvação nenhuma, não tem mais retorno. Marcos 13:27. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Não há outra salvação além do nome verdadeiro de Yahshua, principalmente agora no fim, na tribulação e na grande tribulação. Por quê? Antes o nome foi ocultado, né? Então estava misturado ali com os nomes pagãos, porque foi proposital, tá? Então eu não estou dizendo aqui que quem acreditou nos outros nomes antes não foram salvos, foram condenados. Eu não estou dizendo isso, porque o Criador ele não é como um homem que olha e observa a aparência. O Criador observa o coração do homem. Então tem muitas pessoas que creram no Criador, que não sabiam o nome verdadeiro e que foram salvos sim, no passado. Mas agora está havendo uma separação entre o nome verdadeiro e o nome falso. Então, o que ficou no passado, tá? Então, se pessoas foram salvas nos outros nomes, isso ficou no passado. Agora, na tribulação e na grande tribulação, é diferente. Os nomes estão sendo separados, está cada vez mais evidente, tá? Porque os Yaldins estão aumentando cada vez mais. O nome do Criador, Yahweh, está sendo pregado cada vez mais, está ficando cada vez mais evidente a separação que eu falei no começo do vídeo. Separação do joio e do trigo. Já está ocorrendo, entendeu? Então agora já não é mais momento de usar o nome falso, porque nós já sabemos a revelação do nome. O nome verdadeiro já foi revelado. E agora é o momento de pregar o nome verdadeiro do Criador Yahweh e do seu filho Yahshua, o Mashiach, tá? Por que eu falo isso? Porque um dos nomes pagãos que estão sendo falados, não, vários, né, todos, senão tentando ser um pouco humilde, mas um deles é o nome do antimachia, do anticristo, tá? E essa é a grande enganação. E daí a grande dificuldade de dar essa revelação. Por quê? Porque é uma revelação muito, muito difícil. Já pensou? Você dando essa revelação aí no século XVI, no século XVII, que eu vou falar daqui a pouco. Não é uma revelação que eu vou falar, é um estudo. Mas já pensou se fosse revelado no século XVI, XVII, quão grande seria a confusão que ia dar nas pessoas? Mais para trás no vídeo, mais para frente vocês vão entender. Então é uma questão difícil dizer quem é ele, porque tem que ser só no tempo mesmo, não podia ser nem antes, nem quando tivesse nem um pouco antes, tem que ser só no tempo mesmo específico para não causar confusão nas pessoas, porque tudo isso é algo muito, muito detalhoso, entendeu? É por isso que eu venho explicando bem esse vídeo, porque não dá para falar assim só de uma vez e tem que ser tudo com respaldo dentro da Bíblia. Então vocês veem aí que eu estou acompanhando tudo dentro da Bíblia, numa ordem específica para que vocês entendam. Então não hesitem em voltar o vídeo quantas vezes for necessário, porque é uma questão muito delicada e se vocês não entenderem direito vai confundir a cabeça de vocês. Então leiam direito, entendam direito. Não há outro nome que dê salvação, a não ser o verdadeiro nome de Yahshua.
Então vamos ler aqui em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A Yahweh toda a honra e toda a glória. Nós já vimos no começo do vídeo que o verdadeiro Mashiach, ele tem um nome e o falso Mashiach tem outro nome, o anticristo. O verdadeiro Mashiach, Yahushua, ele também tem outra característica. Ele veio no nome do seu pai, Yahweh, no nome do Criador, porque no próprio nome de Yahushua está o nome de Yahweh, que é o Criador. E este nome ele está acima de todo outro nome, porque todos os outros nomes, se você observar, o nome do Criador está no final, como é no nome dos profetas, como Irmial, Ishaial, Isaías e outros profetas. Então, todos eles, o nome do Criador está na parte final, à direita. Somente no nome de Yahushua é que o nome do Criador, que é o verdadeiro nome, Yahweh está na frente. Então, Yahushua tem um nome que está acima de todos os outros nomes. E essa é a segunda característica, porque o anticristo ele virá no seu próprio nome, e isso está nas escrituras, tá? Tudo que eu estou falando, eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que está escrito. Eu estou só colocando numa ordem que vocês entendam. Então vamos lá, vamos ver a segunda característica. Aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então aqui ele já está revelando a profecia que aconteceria agora no futuro do Antimachia, porque os sacerdotes judeus rejeitaram Yahushua, que é o verdadeiro Machia, e Yahushua veio no nome do seu pai, que é Yahweh. Então ele já profetizou ali naquele momento. Temos a segunda característica, né, que Yahushua veio no nome do seu pai, Yahweh, o verdadeiro Criador. Então agora veremos a terceira característica. Yahushua não tinha boa aparência. A aparência que eu falo é a aparência física, a aparência do homem, né? Aquela aparência de, como se fala, aparência de vaidade, né? A aparência que o homem julga, ele não tinha. Então tem várias passagens na Bíblia que fala isso, né? Então eu vou ler uma delas aqui. Isaías 5:3-2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Agora que vimos a terceira característica, eu vou falar sobre a quarta. A quarta é mais um aviso para agora, quando ele surgir agora. Então, o verdadeiro Mashiach, Yahushua, ele tem o poder de fazer ressurreições. Então, ele fez várias ressurreições, como ele fez com Lázaro, com a moça que tinha falecido, e além de outras, né, que é descrito ali nos livros. Marcos, né, Lucas, Mateus. E o anticristo ele não terá poder de fazer ressurreições, tá? Ele irá tentar fazer milagres como Yahushua, o verdadeiro Mashiach, só que os milagres dele serão falsos milagres, tá? E também fará falsos sinais nos céus, né? E essa é mais uma característica que eu não quis colocar porque o verdadeiro ele fez sim milagres, o falso não fará, tá? Ele fará falsos milagres, que infelizmente vai enganar muitas pessoas aí no mundo, porque o poder de enganação dele vai ser muito grande. E vocês vão entender por que o poder de enganação dele vai ser muito grande, porque é alguém que ninguém nunca esperava, entendeu? É alguém que sempre apareceu em todos os lugares, nas igrejas, na igreja católica, nas evangélicas, em todos os lugares ele apareceu. É um cara que sempre passou despercebido nos canais de estudos, principalmente aqueles canais ligados ao sistema, né?
ninguém nunca comentou nada. Quando comentava era algo passageiro ali e parava de comentar. Até porque, como eu falei, é uma verdade difícil de falar, entendeu? Porque a enganação vai ser muito grande. E creio eu que não teria como ser diferente. Para que acontecesse uma enganação nesse nível tão grande, não poderia ser de outra forma diferente. E agora eu vou mostrar a foto dele, para que vocês vejam. O cara que eu vou mostrar a foto agora não é o verdadeiro Mashiach. Eu creio que ele seja o falso Mashiach. Esse é o falso Mashiach, o anticristo. Olhos azuis, cabelo liso, nariz afinado, pele branca, estilo europeu. Não tem característica nenhuma de um hebreu. Não tem característica nenhuma de um judeu, de um hebreu, de um Yaldim, na época de Ausha, porque os hebreus eram negros, tá? Assim como os egípcios, tá? Eles tinham a pele negra e o cabelo crespo, porque é uma região que se predomina muito o sol, e naquela época não é como hoje. Naquela época as pessoas tinham que trabalhar no campo, tinham que se transportar em animais, em camelos, em mulas. Então a vida era muito mais difícil, né? As pessoas ali acabavam fazendo trabalho de braçais ali embaixo do sol, e é natural que o corpo humano ele se adapte ao ambiente. Então essa é a quinta característica, né? O verdadeiro Messias Yahusha era negro, tá? E aqui eu vou apresentar uma imagem meramente ilustrativa, só para vocês terem uma noção, tá? Não é para levar em consideração como se fosse Yahusha mesmo, tá? Até porque isso é contra a lei de Yahweh, o Criador, para não fazer mais. É só para vocês terem uma noção, para que vocês não caiam no engano, tá? Porque Yahusha, o verdadeiro Messias, ele tem a pele escura. E eu vou ler aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse 1, do 14 ao 15, para que vocês vejam realmente que ele descreve características de alguém com pele escura. E além de que no livro de, se eu não me engano, no livro de Êxodo, fala que os hebreus eram semelhantes aos egípcios em cor, né? E em pele também e cabelo. Apocalipse 1,14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Então a lã, ela tem uma textura semelhante à da ovelha, né? E tem uma textura com aparência de crespo, de cabelo crespo, e na característica de Ausha tem a cor branca. Em Apocalipse 4,3, vejamos. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante à pedra de jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o seu trono. Vou mostrar algumas fotos, imagens e fotos aí da pedra de jaspe e a pedra de sardônio. Você vê que são cores semelhantes à de uma pessoa escura, né? Uma pessoa que tem a pele escura e a pele negra. E aí vocês veem que verdadeiramente o verdadeiro Yahusha, o verdadeiro Mashiach, que é Yahusha, tem a pele escura. Esse que aparece nas imagens da Igreja Católica, que apareceu nas igrejas evangélicas, em todo o mundo, em terreiros de Umbanda, de Candomblé, de tudo enquanto você vê a imagem desse cara aí. Esse cara não é o verdadeiro Mashiach, não é Yahusha. Esse cara não é o filho ungido do Criador Yahweh. Esse cara é o anticristo. Então, eu vou ler alguns versículos aqui, só para finalizar o vídeo. E eu quero dizer para vocês que eu sei que é uma verdade muito difícil de acreditar, mas se não fosse assim, não seria uma grande enganação. Então vejam bem que o nível de enganação que vai acontecer no mundo é nesse nível aí, tá? Então é por isso que muitos vão aceitar a marca, porque já imaginou
Um exemplo aí, a tua tia que era católica, ali frequentando a igreja ali, de repente aparece esse cara do nada fazendo milagres ali dentro da igreja, ou então dentro de uma igreja evangélica com os grandes pastores ali fazendo milagre e curando o paraplégico e curando cegos, e as pessoas pronunciando o nome dele, até porque as próprias igrejas têm o nome dele. Imagine o nível de enganação, né, que vai ser isso aí. Como é que você vai convencer essas pessoas aí de que esse cara na verdade é o anti-Machia, o anticristo? Como é que você vai convencer? Entendeu? Então aí vocês vê o nível de enganação que vai ser. É por isso que a Bíblia fala que muitos cairão, a maioria, e até se possível forem dos escolhidos. Então, para vocês terem uma noção assim do nível de enganação, vai ser muito alto o nível de enganação.